Todo bom investidor experiente já perdeu dinheiro ou com medo ou com ganância. Já comenta pra mim qual a sua história em relação ao medo ou ganância, porque, bom, eu tenho várias, eu já fui muito influenciado pelo medo e pela ganância, eu sou ser humano também, né? E quem fala que nunca perdeu dinheiro, tanto por medo ou tanto por ganância, de duas uma, tá? Ou tá mentindo, ou ainda é marinheiro jovem no mercado, vai. Mas o mais importante quando você perde dinheiro aí por medo ou por ganância, não é necessariamente você sair querendo recuperar ou, enfim, né, achar que é o fim do mundo, mas é evoluir com essas questões. A primeira vez que eu lembro que eu fui influenciado por isso, acho que já faz quase 10 anos, foi quando eu comprei Bitcoin a primeira vez. Sei lá, acho que era R$ 9.000 um Bitcoin. Eu comprei caramba, um valor mínimo assim, acho que não era nem R$ 500, era ridículo assim, era muito tranquilo. E eu lembro que o Bitcoin despencou por alguma razão, né? Enfim, ele sempre tem dessas, né? E na época eu lembro que eu fiquei preocupado, nitidamente não sabia o que eu tava fazendo. E eu vendi, vendi no pânico, né? E depois ele subiu na minha cara. Enfim, vocês sabem o resto da história, né? Tá aí onde tá. E depois eu comprei de novo, enfim, fui estudar um pouco mais, fui aprender um pouco mais. E naturalmente fui me desenvolvendo como ser humano e como investidor, né? Mas no final das contas, aquela foi uma das primeiras lições que o mercado me deu em relação a me mostrar que as minhas emoções, elas me cegam. As minhas, as suas, as de todo mundo, né? E quando a gente fala de humildade contra o mercado ou arrogância contra ele, na realidade muitas vezes você está falando de você mesmo. E o mercado, ele não vai tolerar e ele não vai aceitar as suas emoções vencendo ele por muito tempo. Isso não é fácil de explicar. E lógico que todo mundo aqui tem um objetivo de ganhar mais dinheiro, investir melhor, né? Enfim, evoluir nessa vida como investidor. Mas se você faz isso pelas razões erradas, com o método errado ou com a abordagem errada, o mercado não aceita desaforo. E cara, tem muita gente que demorou tempo para entender isso, alguns ainda nunca entenderam. Então, no início da sua jornada, né? Naturalmente cada um tem a sua jornada. E eu também levei um certo tempo para entender, naturalmente. Mas eventualmente você percebe que o mercado nada mais é do que o reflexo das emoções e das opiniões das pessoas. Então, obviamente, às vezes as emoções não estão tão em alta ou tão em baixa, elas estão mais neutras. O mercado está simplesmente fazendo o que ele faz, sem desespero, sem euforia, andando de acordo com os indicadores econômicos, refletindo o lucro das empresas, aquela questão toda de juros, mas em diversas ocasiões ele tá refletindo sim o medo ou a euforia. Vou focar mais no medo nesse vídeo, que é o título dele, mas a euforia é o lado contrário, né? E muitas vezes esses medos, essas euforias, eles são propositalmente criados aí pelo próprio mercado, pela própria mídia, às vezes pela própria cabeça sua, sem que ninguém te diga nada. Às vezes você fala, poxa, mas depois de ter caído tanto, cara, será que não vai cair mais? Já caiu 17%, por exemplo. Será que não vai cair 30, 50, 60? E de fato pode cair, tá? Riscos são diferentes de emoções. Mas e se depois daquilo ele simplesmente reverte e sobe 14, 15, 20% de volta aí na sua cara? Então, como bom investidor, você não precisa prever o futuro, mas você precisa conhecer a si mesmo e saber que de vez em quando esses vieses e essas emoções, elas vão surgir, vão aparecer. E não tem como fugir disso, tá? Eu que olho o mercado o dia inteiro aqui, cara, eu tenho de certa forma um pouco mais de prática em relação a esses vieses, eu também estou sujeito a eles. Eu também tenho pessimismo, otimismo, eu não tenho ganância ou medo exagerado porque eu me controlo um pouco mais, mas eu também tenho emoções quando eu vejo o mercado. Ninguém vai ficar totalmente neutro e blindado sem sentir nada. O próprio Warren Buffett, cara, com certeza ele também sente, mas ele se controla. Ele não é guiado pelas emoções deles. E esse é o exercício que qualquer bom investidor, você, eu, enfim, é nossa obrigação acabar fazendo isso. E por que é tão importante fazer isso? Todo mundo conhece a ideia de um índice de medo e ganância, tem o da CNN, tem de cripto também, mas o ponto todo é que, historicamente falando, as melhores oportunidades, os melhores preços de compra são em momentos de extremo medo ou de receio. Só que nem sempre esses momentos estão disponíveis. Eles são meio raros, para falar bem a verdade. E o meu ponto aqui também não quer dizer que quando o medo aumenta, o preço não pode cair mais. Não é sobre isso, você não vai acertar o fundo exatamente. Apesar de que
De certa forma, os fundos são feitos no momento de medo. Mas é que você, como bom investidor, tem que ter cada vez mais a mentalidade de olhar o medo, olhar o desespero e pensar, será que aqui tem oportunidade? Mas não oportunidade para sair comprando coisas que não estão no seu radar. Oportunidade para seguir com o plano que você já fez. Sempre que eu mostro aqui as carteiras em 4 níveis, que é a forma como eu mais gosto de ver as carteiras, em 4 camadas, né? Então eu poderia só olhar os ativos, como as pizzas de uma carteira de investimentos, como todo mundo conhece, ou então em camadas diferentes, né? Camadas um pouco mais segmentadas, que eu gosto muito de analisar porque fica mais fácil de entender. Mas quando eu tenho isso aqui bem montado, seja para mim, para os meus clientes, para minha família, não importa, eu tenho um plano do que seguir. E aí quando o medo surge no mercado, mesmo que eu também esteja com medo, porque nem sempre a gente se controla, tá? Ou com euforia, ou influenciado pelas notícias, enfim, todo mundo é ser humano um pouco. Você pelo menos tem uma ferramenta para ver se existem oportunidades que estão no seu radar e não oportunidades aleatórias que surgiram de algum lugar. Porque muitas vezes o medo ele abre um precedente não para você apenas vender no fundo, mas para você também se emocionar e fazer aquilo que não está no seu plano. E como bom investidor, você precisa de um bom plano. Algumas pessoas não gostam de investir por ETFs, gostam de fazer stock picking, gostam de fazer giros de carteira mais frequentes. Não é a minha abordagem, mas eu entendo que são mercados. O mercado ele é um ambiente quase que de liberdade perfeita, né? Você não precisa nem de dinheiro para estar operando lá, para estar, enfim, investindo e comprando seus ativos. Mas no final das contas, essas pessoas precisam ter um bom plano, uma boa ideia, bons ativos que eles têm no radar, senão cada nova mexida no gráfico para cima ou para baixo, as pessoas vão ficar na dúvida, será que eu compro ou será que eu vendo? E assim como a ganância geralmente é sinal de topo, o medo geralmente é sinal de fundo. Historicamente falando, por exemplo, a gente tem a linha mais azul como o índice de medo e de ganância. A gente pode considerar que esse índice, né, ele nada mais é do que uma forma de medir a confiança do mercado. Então, quando a confiança está em baixa, quer dizer que o mercado está com medo, ele não tem confiança que as coisas vão melhorar. E quando ela está em alta, ele não tem receio de que as coisas possam piorar. Magicamente, a gente percebe em diversas ocasiões que essa história ela acaba rimando, né? Então, em momentos de pessimismo, o mercado geralmente faz fundo e sobe. Em momentos de otimismo, ele geralmente reverte, tá? A gente vê isso em diversas ocasiões. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência social. Então, acaba funcionando muito em relação à emoção das pessoas, né? Você pode ver, olha só. O índice azul em alta, o preço aqui caiu, né? O índice azul em alta de novo, o preço foi lá caindo. O índice azul bem embaixo aqui, preço fazendo fundo, tendo algum tipo de repique aqui, pelo menos emocional, né? Aqui, ó, toda a questão aqui de confiança, de medo, né? Em todas essas ocasiões, foi quando o mercado fez fundos e teve momentos aqui de exagero, de pessimismo, né? É claro que existem diversas situações, existem exceções também, tá? Naturalmente, o mercado não é uma ciência exata, mas a via de regra, né? A regra geral é que quase sempre que o mercado aí tá fazendo esses fundos de medo ou esses topos aí de euforia, o mercado tende a estar exagerando um pouquinho, tá? Inclusive, estivemos aqui com um pico aqui de extremo pessimismo e medo em relação ao S&P e ao mercado americano, tá certo? Bem recentemente, né? Agora em março de 2025. E o que está acontecendo agora com os mercados? Olha, já aproveita e se inscreve e dá o like para não ficar com medo e não perder dinheiro com isso, tá bom? Bom, o S&P tá respirando, então ele começa a respirar, tá? E eu não vou negar para ninguém que eu também tenho um certo receio do S&P, da economia americana. Existem indicadores problemáticos? Existem problemas estruturais de médio e longo prazo? Existe. Mas será que é nessa queda aqui? Será que o mundo acabou agora? Não sei. Pode ser que ele corrija, que ele caia. É esperado pelo mercado, sempre é esperado depois de uma queda considerável, e para o S&P 10% falando já é uma queda um pouco considerável, tá? Geralmente é esperado pelo mercado algum tipo de repique, tá? Um repique no sentido de que é uma correção da queda. Por quê? Porque aqui embaixo, muita gente que é de longo prazo acaba comprando, porque compra os fundos, né? Compra quando tem pessimismo por ali, né? Tem outros fundos, né? Outros players de mercado, que não é o nosso caso, mas tem muita gente que opera vendida essa queda, através de opções, através de futuros, enfim. E quando o preço chega aqui embaixo, gera uma pressão compradora para eles realizarem as vendas, recomprarem os ativos que eles estavam vendidos, né? Enfim, uma questão mais complexa. Mas o fato é que existe um repique técnico geralmente do mercado.
Até mesmo na pandemia teve repique técnico, tá, galera? Sempre tem repique. Aí, claro, dependendo do tamanho da crise, o repique ele é mais volátil, menos volátil. Não quer dizer que depois do repique não tem mais queda, né? Ó, pegar o exemplo de 2020, pra galera não falar que eu tô iludindo o pessoal, né? Mas, ó, ele caiu violentamente, né? Muito mais do que agora, 15%. Teve um repique aqui dos seus 10% de alta. Esse aqui é o SPY, tá? O SP500 em dólares, tá bom? Então, não quer dizer que agora vai acontecer a mesma coisa, não quer dizer que não pode acontecer a mesma coisa, tá? Tudo é possível, mas a gente sabe, até pelas notícias, pelo YouTube aí, né? Você que tá me assistindo no YouTube, você sabe que o pessoal comenta bastante ainda, pessimismo, recessão americana, números desacelerando. E eu não tô falando que essas coisas são mentiras, tá? Eu mesmo comentei alguns desses dados econômicos aqui no canal, na comunidade, mas isso não quer dizer que eu vou ser guiado por isso de forma cega e simplesmente comprar e vender aquilo que eu acho que tá caro, que tá barato pelo meu sentimento, entende? Então, no final das contas, independente se o mercado tá caindo aqui ou se ele tá subindo com tudo, ou até varou aqui a tela, né? Se ele tá caindo, se ele tá subindo, você tem que acabar olhando e pensar comigo, consigo, sozinho, né? Qual é o seu objetivo, qual que é o seu plano? Senão você sempre vai ficar à mercê e refém das emoções, medo, ganância, euforia, assim por diante. E aí, cara, você vai ser um investidor mediano. Mediano não, né? Mediano é o índice, é a média, né? Mas você vai ser pior que a média, entendeu? Você vai estar fazendo tudo errado. E se tem uma das poucas coisas que a gente pode controlar, e a gente deve controlar, e é praticamente só isso que a gente pode controlar, é o que a gente faz como investidor. É o que a gente compra e vende no momento que compra e que vende. A gente não controla a cotação, não controla o SP500, não controla o Ibovespa e não controla o Bitcoin. Mas você controla quantos por cento compra de cada um deles, em que momento compra com cada um deles. E aí você vai poder comprar mais ou menos de acordo com o seu perfil de risco, se é uma pessoa que tem mais propensão, mais arrojada, ou se você tem um pouco mais de receio, não quer estar exposto a muita oscilação, normal. Você vai olhar também qual é o seu objetivo, se é renda passiva, se é crescimento, se é um pouquinho de cada. Se você ainda está na etapa da reserva de emergência, que é uma etapa mais inicial, mas precisa ser feito, não dá para ignorar. E aí, com isso, você vai ter que ter um plano. Senão, toda vez que tiver uma notícia, que tiver aqui ó, o medo nos mercados, que o índice for lá embaixo, ou então lá em cima, né? Que lá em cima você geralmente compra ativos ruins. Lá embaixo você vende os ativos a preços que eram bons, teoricamente, né? Então, aqui embaixo que você perde dinheiro, mas embaixo que você realiza a perda, né? Teoricamente é pior, né? Aqui você se ilude e aqui você perde dinheiro, né? Então, eles andam muito juntos, tá? Mas isso aqui é a sua obrigação como investidor de sempre ter no radar, de controlar isso aqui, de não se perder no plano. E óbvio que se você não consegue fazer isso aqui sozinho, se você não se sente confiante, você quer migrar de uma carteira de stock picking para ETFs de forma balanceada, global, todos comprados pelo Brasil, tanto para crescimento quanto para renda passiva, eu posso te ajudar. Tem um link ali na descrição que eu ofereço as carteiras recomendadas Resulta Capital. Mas o mais importante é você ter a sua clareza. O que você está fazendo no mercado financeiro? Você está especulando? Eu não tenho nada contra especular. Mas se você está especulando, você tem que estar muito bem preparado para fazer isso. Para pegar movimentações de curto prazo. Se você sabe o que está fazendo, ótimo. Ótimo, não tem nada contra. Agora, é difícil. É bem difícil. Você está investindo para médio ou longo prazo? Ah, é médio prazo. Qual que é o perfil de risco? Ah, moderado. Quantos por cento de renda variável tem na sua carteira? 80%. Cara, 80% não é moderado. Olha o drawdown que você está exposto. Então, não estou dizendo que 80% é ruim, mas talvez não seja para o seu estilo, para o seu perfil, entende? E essas perguntas, eu vejo que muita gente acaba se esquecendo de fazer. As pessoas acabam perguntando, pô, Anthony, qual que é para comprar e qual que é para vender? Essa galera me pergunta demais. E a intenção da pessoa é boa, mas a pergunta está errada. Primeira pergunta, qual é o seu objetivo? Ou melhor, se cair 50%, o que você vai fazer? Entendeu? E não é se um ativo cair, é se o seu patrimônio cair 50%. Você vai se desesperar? Cara, 50% de drawdown no meu patrimônio, pessoalmente falando, eu fico um pouco preocupado. Mas é meu viés humano. Dependendo do que eu tô comprado, eu sei que eu não vou estar desesperado ou horrorizado. Poxa, é 50% para trás. Mas que ativo você tem na carteira? Qual que é o plano que você tá aqui controlando, rebalanceando, que tá na sua mão? Então, eu encontrei, de certa forma, né, ao racionalizar um pouco a minha situação como investidor, como analista, para as carteiras recomendadas,
quando eu tenho um racional bem formado, que eu confio, que eu entendo, isso vai me trazer paz nos momentos de medo e também vai me evitar que eu me anime muito nos momentos de euforia. Porque assim como você, eu também sou ser humano e eu também olho às vezes pro mercado e falo, cara, não tem como isso aqui subir, vai cair mais. E às vezes ele realmente cai, mas às vezes ele sobe. Então, de alguma forma, a gente tem que estar exposto aos ciclos, tá? Isso eu sempre falo lá na comunidade das carteiras recomendadas. Cara, não é porque o S&P caiu um monte e que existem dados ruins que eu não preciso estar exposto em nada na Bolsa Americana. Pensando em médio e longo prazo, pessoal, isso aqui é passageiro, entendeu? Mesma coisa o Ibovespa. Não é porque ele subiu e eu tô querendo, às vezes, vender alguma coisa que eu preciso me desfazer completamente. Cara, o grande segredo dos investidores é ter um bom método para quando a dúvida aparecer, e é garantido que um dia ela vai aparecer, você não ficar muito guiado ou muito influenciado por esses momentos que muitas vezes, olha só, podem te fazer vender nos piores lugares que o preço passou. E nessas vendas você perde dinheiro, nessas perdas de dinheiro você perde para os índices, nessas perdas para os índices você fica mais para trás e mais difícil de recuperar eles, e assim às vezes você fica enrolado e insatisfeito com seus investimentos, tá bom? E é óbvio que eu não estou dizendo que se um ativo caiu consideravelmente, que você não tem que vender ele sob hipótese nenhuma, que é caiu, comprou, que é só segurar para sempre. Não é assim, né, pessoal? Tem que ter noção de gestão de risco, tem que saber o que você está comprando, o seu horizonte. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos. E existem sim momentos que você tem que vender aqui no fundo. Às vezes é uma questão de risco, às vezes é uma questão do ativo. Eu já fiz isso de forma inconsciente e também de forma consciente. Mas no final das contas, quanto mais você sabe em relação ao que você vai fazer e ao que você pode controlar, geralmente melhor você tá. Porque você nunca sabe o que o mercado vai fazer. Então você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o que você vai fazer. E no caso, eu acabo gostando muito mais de ETFs, olho muito mais para os índices passivos, porque daí eu consigo ter muito mais tempo para viver minha vida, conversar com os meus clientes e também investir de forma muito tranquila, que querendo ou não, bate grande parte do mercado financeiro em geral. E se você quiser fazer como eu ou como os ricos, tem esse vídeo aqui com os ETFs que os ricos estão de olho na Bolsa Brasileira e estão comprando cada vez mais. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.